Olá, povo, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos lá continuar o nosso estudo de Efésios, né? Semana passada eu parei no 24. Essa semana eu começo então no 25, tá bom? Ainda temas fortes que Paulo está falando ali. Vamos começar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente por todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve Maria. Vamos lá então, povo. Capítulo 4, versículo 25. Eu vou fazendo assim, eu vou ler o trecho e vou fazer o estudo, tá bom? Eu acho que fica mais fácil de entendimento, tá bom? Vamos lá. Versículo 25. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Continuando no segmento do tema do estudo passado, tá? Esse aqui é uma continuação, tá, gente? Precisa muito estar ligado nos estudos para vocês compreenderem. É um segmento, né? A carta é um segmento. Então vamos lá. Então aqui eu separei assim, que apresenta nesse trecho várias características. Até, eu vou, acho que é o teu 34, né? 30, eu vou até o 32. Então esse segmento apresenta assim várias características que Paulo cita do homem velho, que o homem novo deve desvestir, tirar fora, que vai tocar nesse assunto assim. O primeiro ponto aqui, que ele fala que renunciar é mentira. Então, ele está falando da veracidade, de falar a verdade. Veracidade é aquele que tenta viver na verdade. É uma virtude muito estimada por Deus, a verdade, a veracidade, né, que eu estou falando aqui. Por quê? Jesus, ele elogia até a veracidade de Natanael, a verdade de Natanael. Lembra que ela fala, da Galileia pode vir alguma coisa boa? Porque não estava escrito que viria de Nazaré. E era o que ele aprendeu, e essa era a verdade que ele tinha. E ele então não quis saber muito, ele falou. E Jesus elogia isso, a sinceridade que estava no coração dele de falar. Né? Essa veracidade é importante. Deus gosta de ser autêntico, sincero, porque a sinceridade, a autenticidade, ela busca a verdade. Pode ser a verdade sua, não pode ser a verdade que seja conhecida por todos, mas é uma busca da verdade. Né? E você vê que Deus condena a hipocrisia dos fariseus. Os fariseus tinham a verdade deles, mas era para atingir objetivos humanos. Então, é condenável por Jesus. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus, ou seja, a mentira, a falsidade dos fariseus. Você vê como é que é contra a veracidade. A hipocrisia é uma coisa contra a veracidade, contra a verdade. Então, chamar uma pessoa de hipócrita é chamar uma pessoa de falso, de mentiroso até, se for, né? De viver na mentira, de viver sem verdades. E isso é condenável por Deus, porque a verdade ela busca o caminho reto, ela busca a justiça. Por isso é estimado por Deus a verdade. Essa virtude é importante também para o bom funcionamento da igreja, né? Porque da veracidade, da verdade, surge a confiança. A confiança aparece quando a gente fala a verdade um para o outro, quando a gente vive verdade. E quando essa verdade é comprovada por alguém, que eu estou falando a verdade, aquela pessoa vai confiar mais em mim, quando ela tiver certeza daquilo que eu falei é verdade. Então a veracidade
causa no social, no coletivo, numa equipe, gerar confiança. E a confiança, você sabe que é tudo, né? A confiança brota a esperança, brota fé, brota, vem da confiança. Olha como é que uma coisa puxa a outra, né? Então ele fala para renunciar à mentira, o que é falso, o que não é de Deus. E isso fala que nós somos membros uns dos outros. A convivência não pode ter mentira, não pode ter falsidade para que ela dure, para que ela cresça em justiça e amor. No versículo 26 fala assim: mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Né? Olha que coisa bacana que Paulo coloca aqui. Ele está falando que a ira é um pecado capital, né? Quer dizer, a ira é um pecado capital. Ele não está falando isso não. Eu estou falando, a ira é um pecado capital que obscurece, né? Que cega o entendimento. Arrasta a nossa vontade, assim, para o mal. Se ela obscurece o entendimento, ela nos arrasta a nossa vontade para o erro, para o mal. A ira tem esse poder, né? Ela danifica a caridade e a justiça. A ira, a cólera, ela danifica você agir com amor, de você agir retamente. Você está com tanta ira, tanta raiva, que você erra. Você não tem mais o carinho, o amor para agir. Você não tem mais retidão. Se for possível, você brigar, perder o controle, estourar. E a gente acha até, às vezes, em algumas circunstâncias, que isso desabafa, né? Porque isso justifica a nós, mas não justifica a alma. Por isso não devemos brigar. Uma briga não justifica a alma. Pode justificar o teu ser, o teu ego. O nosso ego, né? Falar como eu também. Justifica a nossa tensão. Aquilo que está dentro de nós que não está bom, explode, alivia o eu, o psicológico. Mas na alma não. Porque uma violência, uma arrogância, um atrito, ela fere a caridade. E se fere a caridade, fere a alma. Ok? Alguns podem falar assim, mas Jesus se irou, né? Aqui é um adendo legal, por quê? Porque aquela cólera de Jesus havia uma razão de ser. Toda cólera contra a justiça ou contra Deus não é tido como uma ira de pecado capital. É tido como uma ira de injustiça. Você se irá contra a injustiça. E Jesus não foi contra ninguém, ele foi contra aquela organização que estava ali. Ele não foi diretamente contra uma pessoa, ele foi contra a estrutura que estava errada, que estava contra Deus. Só para dar um entendimento maior sobre isso aí. Você pergunta assim, como que eu posso combater, então, a ira, a cólera, já que é tão grave, né? O livro aqui de estudo fala que é com a prudência, com a vigilância e prudência, com medidas de controle, de domínio de si. Isso, então, está voltado à santidade. Ser santo passa por isso, em controle das nossas cóleras. Aqui também fala que não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Mas uma tradução mais fiel seria assim, que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Olha como é que é um pouco diferente, né? Na Ave Maria está assim, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Acho que essa tradução dá para entender melhor. Que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, é um domínio de si, você tem que ter domínio. Né? São Tomás, nesse passo ele coloca assim, se alguém se ira, o fadado passe antes a cair à tarde, passe antes de cair à tarde, que não dure nem um dia. Ou seja, que a tua ira passe, que isso passe, que você não durma com ira, que aquilo passe, que você se
se ache dentro de você mesmo, que aquilo haja um controle. Que você leve aquilo para Deus e aquilo se desfaça dentro de você. Para que aquilo não se torne um pecado contra a caridade, contra alguém, contra uma possível vingança. Então, Paulo está falando aqui que haja domínio de si, né? Muito bom, né? Vamos lá, o 27 fala assim: não deis lugar ao demônio. A falta de sinceridade, falta de ser sincero, às vezes desemboca a gente em vários pecados. Com frequência, o pecado que desemboca a falta de sinceridade é contra a justiça. Outro, a gente pode dizer também que a falta de sinceridade nos esvazia a caridade. Nós nos esvaziamos de valores de carinho, de caridade para com o próximo, para com outras coisas. Então, a falta de sinceridade causa prejuízo à justiça, causa prejuízo ao amor ao próximo. Mas aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com o versículo que está assim, não dê lugar ao demônio? É porque quando você erra contra a justiça, você deixa de ser reto. E quando você esvazia a caridade, você deixa uma das maiores características de Deus, que é agir com amor. Então isso é dar lugar ao demônio. É dar lugar a espíritos contrários a Deus. É precisamente o que o inimigo quer. Que você haja sem caridade, que você não seja reto, que você não tenha justiça, não faça justiça, não busque a justiça. É por isso que ele faz a gente mentir, por isso que ele é o pai da mentira, que Jesus fala que ele é o pai da mentira. Porque viver uma vida errada é uma vida falsa, é uma vida sem sinceridade, sem as verdades de Deus, sem a veracidade em Deus. Então você está propenso a ser injusto e não ter caridade com o próximo. Olha, irmãos, isso é tão sério que a gente age assim sem perceber. A gente age às vezes sem caridade com o próximo. A gente não tem tolerância com o próximo. A gente não é justo nas coisas que fazemos. E está muito dentro de nós. E isso vem da falta de veracidade em nós, falta de verdades. Olha como faz a gente refletir sobre essas coisas, né? Aqui tudo está voltado a viver uma vida santa. Paulo pregava para o pessoal que, aquele pessoal de Éfeso, que precisava ficar santo, né? Buscar a santidade, né? No versículo 28, quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Bom, aqui para estudo é importante dizer o seguinte, que Deus criou o homem para que trabalhasse. E isso está lá em Gênesis. Lá em Gênesis, se você for ler Gênesis 2,15, vai estar assim. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Aqui, esse versículo é antes do pecado original lá. Então, se é antes, Deus criou o homem para cultivar o solo e o guardar. Ou seja, Deus criou o homem para trabalhar. Então, trabalho não é uma maldição. Não é um castigo de Deus porque nós decaímos na graça. Porque pecamos. Não, porque foi antes. Na verdade, o trabalho é algo essencial da natureza humana. O homem, ele produz. E pela produção ele cresce. Você pode ver que quanto mais você faz uma atividade, mais você fica perfeito naquela atividade. Você fica experiente, você cresce, você até dá aula de tanta experiência que você tem naquilo, porque você cresce, amadurece. E isso é um trabalho. É o trabalho que dá o amadurecimento, o crescimento. Então Deus sabe disso. Deus sabe para cada um de nós que quanto mais trabalhamos, mais crescemos, mais nos qualificamos.
Então o trabalho é algo da essência humana. A natureza humana precisa do trabalho para crescer. Não é errado, então. Aqui também chama atenção a palavra roubo, né? Roubo é a apropriação de que pertence aos outros, né? Aquilo que os outros têm, que não me pertence, e eu me aproprio. Isso é roubo, né? Ele está falando aqui, ele cita isso, porque isso acontecia lá em Éfeso. Para ele citar isso tudo aqui, só que ele dá uma solução para essa questão do roubo. A solução é muito positiva. É trabalhar. Trabalhe com as mãos, próprias mãos, para ajudar os pobres. Olha só. Então, a reparação, isso é muito legal pra gente, que tem uma vida falsa no sentido assim. Você vê que falar de roubar é muito difícil você se confessar algo assim. Porque é muito escandaloso, né? Porque é muito degradante para a figura daquele que o rouba. Né? Mas, assim, Deus dá uma saída, uma reparação, que é ajudar pobres, ajudar aqueles que não têm. Mas tem um lance de estudo aqui. Por quê? Porque naquela época, lá em Éfeso, havia duas classes. As classes dos escravos, que eram presos, ou de guerra, ou de dívida, e os livres. A economia romana ela girava em torno de quem era escravo para trabalhar. E quem era escravo não recebia nada, só recebia comida, até pagar a sua dívida. E muitos não pagavam a dívida, que era imensa, tinha que ir até a morte. Então, toda a sociedade, eles eram escravizados e a sociedade era baseada no trabalho dos escravos. Então, era muito interessante você invadir uma cidade, com a causa dos romanos, e roubar o que pertencia a eles, a vida daquelas pessoas para você. Então, tem esse cunho também histórico, que Paulo fala assim de roubar, mas no sentido também de não fazer nada para quem tinha, quem pudesse fazer. Porque se eu não faço nada, quem vai trabalhar? Os escravos. Então eu não vou trabalhar, eu vou viver uma vida ociosa. Lembra que eu falei ali em cima antes, agora, de que o trabalho edifica? Que Deus quer que a gente trabalhe? Então isso é roubar também, porque eu não cresço. Então tem esse lado histórico aí interessante também. Né? O povo que vinha os escravos dos Impérios Romanos, eles viviam como pessoas ociosas, no sentido de trabalho, tá, gente? E quem fazia o trabalho manual, o trabalho duro, era aqueles que eram os escravos. E isso é um pouco também de roubar a vida do irmão, né? De roubar a liberdade. Né? Aqui também tem a questão da reparação, né? Se eu trabalho para ajudar o próximo, eu reparo o mal que eu fiz. Ou aquilo que eu não estou fazendo para melhorar. E reparação é justiça, tá, gente? Reparar as coisas erradas não é perdoar, né? Reparar é justificar e acertar algo que ficou injusto. É muito importante para um cristão reparar as coisas, se possível, né? Do que fez e que não dá para consertar mais. A reparação é muito importante para Deus. Né? E aqui mostra um caminho, né? Que não dá para me devolver, por exemplo, um ladrão roubou uma pessoa, eu não vou conseguir devolver para aquela pessoa, porque senão vou ter que dizer que eu roubei, então vou pagar, vou ser preso. Né? Não nessa radicalidade, mas você pode ajudar um pobre, aqui está falando isso, ajudar um pobre, ajudar uma pessoa que não tem nada. Já que você agora está trabalhando, você pode ajudar. Isso é uma forma então de reparar algo que de repente você fez há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há um tempo atrás, e que não tem mais como você devolver aquela pessoa morreu, ou se mudou, ou não tem mais contato.
Não tem como reparar diretamente a própria pessoa, na própria causa, mas você tem como reparar pela vida, por um irmão. É importante a reparação, porque tudo que fica para ter reparação, gente, se não teve uma contrição perfeita, a reparação também nos faz parar no purgatório, né? Sofrer no purgatório. Ok? É muito importante, então. 29. Nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas só o que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Aqui está falando da questão do escândalo. O que qualquer dito, né? Qualquer feito, qualquer omissão que dá ocasião a pecado. Então, um escândalo é exatamente isso que eu falei. É qualquer coisa que você faz, que você falou, que você não fez, mas que tinha que fazer, que dá ocasião para uma outra pessoa cometer pecado. Isso é um escândalo, escandalizar o outro. E isso é grave, porque Jesus censura o escândalo. O escândalo, na verdade, é considerado um pecado grave, porque tende a destruir a maior obra de Deus. Qual é a maior obra de Deus? A redenção. Deus quer salvar a todos, redimir a todos. Então, se eu destruo a redenção de Deus, o que eu faço? Eu faço com que há uma perda de almas. O escândalo faz com que alguém erre mais, peque mais. E por causa do pecado que aquela pessoa fez, por causa do escândalo que eu cometi, a alma daquela pessoa pode se perder. Então, o escândalo que eu faço pode tirar a vida do próximo. A vida que eu falo é a vida da graça. Né? Eu boto alguém para pecar com o escândalo que eu fiz. Vou dar um exemplo. Eu falo mal de alguém que não é verdade. E aquela outra pessoa vê aquilo como uma destruição, como uma coisa muito ruim de outra pessoa que não é verdade. E passa a condenar aquela pessoa. Fica escandalizado com aquela pessoa, mas não é verdade. E isso bloqueia a graça naquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa passa a viver numa vida falsa, sem verdade. Então é destruída a justiça, é destruído o carinho, a caridade daquela pessoa contra o outro. Na verdade, está perdendo-se alma aí. Olha o que Paulo está nos ensinando. Olha o nível. Que a gente não pensa muito nisso, mas isso acontece muito, muito, muito. E nós, às vezes, não queremos nem saber qual é a verdade de um assunto. Aí no 30 fala assim: não entristeceis o Espírito Santo, com o qual estáis selados no dia da redenção. Paulo fala aqui, então, de uma impressão, de um sinal em nós. Então, estáis selados no dia da redenção. Então, um sinal que destina para a glória futura. Estamos selados, estamos marcados, imprimido em nós um sinal. E esse sinal destina a glória futura nossa, é com Deus. Essa glória, gente, se adquire pela graça. Que essa graça vem através do Espírito Santo. Então, se vem do Espírito Santo, o que aqui Paulo está falando? Não entristeceis o Espírito. Porque se vocês entristecerem o Espírito, o sinal que está em vocês vai desaparecer. Na verdade, não vai porque nós somos batizados. Esse é o sinal. Mas ele vai enfraquecer. E se vai enfraquecer, vai me tirar o caminho da glória que eu quero, que é o céu. Ok? Vamos entender assim. O Espírito Santo é amor. E é por amor que Deus concede os dons a nós. É por amor que vêm os dons. E o Espírito Santo é amor. Então, se você entristecer o Espírito, contristecer, né? Contristecer o Espírito Santo é perder, fazer com que o Espírito Santo se esvazie em você.
perder a graça de Deus. É se esvaziar de Deus. Por isso ele fala, não contristeis o Espírito Santo, para você não perder o sinal de selo que está em você, que pertence a Deus. Aí vai no 31. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterrados do meio de vós, bem como toda malícia. Não é só aqui, mas em outras cartas, Paulo gosta muito de numerar as coisas, porque ele quer que chegue próximo ao que você faz, entenda que aquilo que você faz tem que ser mudado. Então, olha a questão do homem velho, né? Que habita em nós, habita em cada um de nós. Amargura tem, né? Ira ou cólera, como tem, gente? Como a gente sente ira, como a gente briga. Indignação. Indignação, mas indignação é pecado? É pelo que você vai produzir com ela. Você está indignado com uma coisa injusta, tudo bem. Mas aquilo vai te produzir falar mal de alguém, xingar alguém. Então isso vai te causar um mal. Gritaria, ó. É falta de controle, falta de equilíbrio. Calúnia, inventar coisa dos outros. A gente comenta coisa que a gente nem sabe como começou, a gente nem sabe se é verdade, nós comentamos. Sejam desterrados do meio de vós, seja tirado, arrancado de nós. Ainda fala que como toda malícia. Aí, irmão, eu pergunto para você. Você consegue ver malícia em você? Malícia é o contrário de quê? De ingênuos? De simples? De inocentes? Uma pessoa maliciosa não é inocente. Uma pessoa maliciosa não é ingênua. Uma pessoa maliciosa ela tem uma tendência ao mal. Ah, mas eu sou muito malicioso. Eu consigo ver coisas, eu sou malicioso. Olha com carinho, irmão. Se isso é experiência de vida, se é malícia, porque malícia tem a ver com mal. E a malícia, ela vem de erros, de fazer coisas erradas, de falar mal, de gritar, de ser indigno, de ter ira, de ter cólera, de ter raiva, de ter amargura. Daí vem a malícia. Antes, sede um com os outros bondosos, compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Bom, a atitude de perdão é uma das virtudes que caracteriza o homem novo. Por quê? Porque é uma característica de Jesus. O cristianismo, se for colocar assim, o que mais identifica o cristianismo, o que é mais igual, qual a palavra que eu poderia colocar que identifica o cristianismo de outras religiões? O perdão. O perdão é algo muito de amor. É uma característica profunda do Cristo, né? Redentor, não do Rio, mas o Cristo, nosso Cristo Jesus Cristo. É característica própria dele. Então toda vez que você perdoa, busca o perdão, dá perdão, recebe perdão, de bom coração, aberto, o perdão que Deus quer, você está no caminho do homem novo, no caminho do céu, no caminho da santidade, no caminho da imagem e semelhança de Deus, que é a imagem de Jesus. Santo Agostinho fala assim, vou até ler para vocês para a gente encerrar aqui. Esforça-te, se for preciso, por perdoar sempre aos que te ofenderem. Desde o primeiro instante, já que por maior que seja o prejuízo e a ofensa que te façam, mais te tem perdoado Deus a ti. Santo Agostinho. Demais, né? Deus nos perdoa muito mais do que a gente possa imaginar perdoar alguém. Fiquem com Deus até a próxima aula. Até o próximo estudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.